Olá, pessoal. Olá, time Lapidar, equipe Lapidar. Tudo bem com vocês? Vocês sabiam que o Brasil hoje é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, devido aos casos diagnosticados de ansiedade, mas também pessoas que se autodeclaram ansiosas, ou em alguns episódios, ou durante suas rotinas estressantes, e que nós temos alternativas terapêuticas naturais para a redução dos sinais e sintomas da ansiedade? Hoje, trazendo mais informação com qualidade, vamos falar de 5 plantas medicinais que possuem comprovação científica com indicação para o tratamento da ansiedade e que estão relatadas em documentos publicados pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Antes da gente começar, vou pedir que vocês nos sigam no nosso canal, se inscrevem aí no nosso canal do YouTube, ativem as notificações para receber informações sobre esse e outros vídeos. Curtam esse vídeo porque é importante para que a gente possa dar seguimento em outras informações mais interessantes e disponibilizar cursos gratuitos para vocês. A gente depende disso, estamos contando com a equipe Lapidar para fortalecer o nosso canal. Então, vamos falar sobre 5 plantas medicinais que podem ser utilizadas para o tratamento da ansiedade. Bem, pessoal, o Brasil é o país com maior biodiversidade no planeta. E com a disponibilização de uma flora riquíssima, que são as plantas que nós temos aqui, nós temos também a disseminação cultural de informações de utilização de plantas medicinais para o tratamento de diversas doenças, incluindo a ansiedade. O Brasil hoje é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, no ranking estabelecido aí pela Organização Mundial de Saúde e outros órgãos de acompanhamento de incidência e prevalência de doenças. Uma forma geral, tudo aumentou após a pandemia da Covid-19. Aquele momento marcante entre 2020 e 2021 foi um momento que desencadeou um aumento também de crises de ansiedade e da ansiedade diagnosticada por profissionais de saúde. Aqui no Brasil, como o gráfico apresenta aí para vocês, nós tivemos um aumento de 68%. A ansiedade pode ser gerada por diversos fatores e aqueles que estão mais diretamente impactando a nossa vida são determinantes para o desenvolvimento dessa doença. Podemos ter citados aí questões econômicas, como desemprego, questões financeiras, o acúmulo de contas, né, o aumento dos preços de alimentos podem ser fatores impactantes. Também temos fatores de relacionamento aqui apresentados como social, diretamente nesse gráfico, nessa figura, apresentados como questões de relacionamentos conjugais. Mas temos também relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, esses fatores também podem impactar. E também pode ter uma relação direta entre a quantidade de informações e a quantidade de casos de violência, seja violência patrimonial, violência conjugal, violência contra grupos específicos, que são têm informações publicadas e divulgadas diariamente, que também podem impactar no desenvolvimento da ansiedade. De acordo com o gráfico mostrado aqui, nós temos uma relação entre pesquisa sobre ansiedade na internet e determinados grupos de acordo com a classificação de estado civil. Mas percebam que, de uma forma geral, o tema ansiedade é pesquisado por todos os grupos e envolvido ainda com a depressão. Pois bem, o que é que nós temos hoje como tratamento para a ansiedade? Os medicamentos convencionais, que são aqueles que nós adquirimos diretamente nas drogarias ou farmácias comunitárias, que têm nome de marca ou nome genérico, e que, de uma forma geral, atuam na neurotransmissão do nosso cérebro, através da produção e disponibilização de neurotransmissores que vão ter relações diretas com o humor, com as sensações de prazer, com essas habilidades emocionais.
Os três mais importantes, nesse caso, são a norepinefrina, dopamina e serotonina. E os mecanismos de ação dos medicamentos convencionais são relacionados à disponibilização desses neurotransmissores ou à facilitação para que nós tenhamos esses quadros de humor melhorado, sensação de prazer, a sensação de recompensa. No caso das plantas medicinais, estas também têm sido estudadas e nós temos hoje todas as informações tratadas aqui com comprovação científica em documentos publicados pela Anvisa, que é o órgão regulamentador dessas questões de saúde e informações a respeito do uso dos medicamentos. Mas também nós temos vários preconceitos em relação à utilização de plantas medicinais, porque se acredita que elas não façam efeito ou que elas têm um tempo maior para fazer efeito, mas a discussão não é essa. A discussão é saber que existem plantas que têm comprovação científica para o tratamento da ansiedade e que, de uma forma geral, as informações que nós temos é que as plantas e os medicamentos fitoterápicos possibilitam a redução de efeitos adversos. Para os medicamentos convencionais, nós temos relato de diversos efeitos adversos em diversos sistemas, como, por exemplo, efeitos gastrointestinais, que podem ocorrer náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, bem como alguns efeitos psiquiátricos, como agitação, ansiedade, insônia, nervosismo, e aqui citado um medicamento chamado fluoxetina. Nós temos efeitos neurológicos, como os tremores, alteração de peso, como perda de peso e ganho de peso, disfunções sexuais, como retardo ejaculatório, uma potência maior na paroxetina, reações dermatológicas, como urticária, e ainda pode estar associada à febre, artralgia, enfim, são efeitos adversos relatados nas bulas dos medicamentos e que podem ter uma frequência maior do que quando nós falamos na utilização de plantas medicinais. E quais são as 5 plantas medicinais que nós podemos utilizar para o tratamento da ansiedade, com o conforto de termos informações válidas, informações robustas, né? Evidências científicas robustas para a utilização. A primeira é a citrus, que talvez não seja tão conhecida. Na realidade, ela é mais conhecida associada ao emagrecimento, mas a citrus aurantium, que tem o nome laranja amarga, pode ser utilizada sob a forma de chá, numa quantidade de 2 gramas da flor para 150 ml de água, preparado sob a forma de infusão, que é aquela forma que não há fervura das partes ao contato com a água quente, como auxiliar no tratamento da ansiedade e insônia leves. Deve-se tomar 150 ml, 30 minutos antes das refeições, e aqui um ponto de atenção: todo chá possui a quantidade ideal de utilização, também pode ser chamado de posologia, 3, 4 vezes por dia é o máximo, e nós temos algumas advertências em relação à utilização, como gestantes e lactantes não podem utilizar esse chá, menores de 18 anos, porque ainda não existem evidências que comprovem a segurança de utilização nessa faixa etária, pessoas portadoras de distúrbios cardíacos, porque o citrus, ele também tem um efeito de aceleração de metabolismo, e aí as pessoas podem ter alguns efeitos não tão agradáveis, e doses acima das recomendadas podem desencadear efeitos tóxicos. Essa talvez seja uma planta que não tenha um conhecimento tão profundo para o tratamento da ansiedade. A segunda planta que nós vamos falar já é muito conhecida pela população, é o capim-santo, que tem o nome Cymbopogon citratus, outro nome popular também é capim-cidreira, porque ele tem um odor muito semelhante da cidreira, e olha a quantidade necessária para fazer o chá, que já está estipulada, de 1 a 3 gramas da folha para 150 ml de água. Ele tem utilização como antiespasmódico, como redutor de sintomas de dismenorreia leve, mas ele também tem comprovação no alívio da ansiedade e insônia leves. A forma de utilização é oral, com
preparando o chá sob a forma de infusão, é, o- utilizando 5 minutos após o preparo, 3 a 4 vezes ao dia. E como advertências, pessoas com problemas cardíacos, renais, hepáticos ou doenças crônicas não devem utilizar, ou se forem utilizar com acompanhamento de um médico. Ou a associação com outros depressores do sistema nervoso central pode exacerbar os efeitos e aí causar quadros de uma sonolência mais grave, e doses elevadas podem causar síncope e sedação. A outra planta, também amplamente conhecida pela população, é a camomila, que tem o nome científico Matricária camomila. Para uso interno, deve-se utilizar as inflorescências, que são as pequenas flores da camomila, numa quantidade de 3 gramas para 150 ml de água. Para uso externo, 6 a 9 gramas para 100 ml de água. Existe essa diferenciação de utilização, porque a camomila tem um efeito anti-inflamatório também, pode ser utilizado para afecções bucais, pode ser utilizada para a redução dos processos inflamatórios da acne. Então, por isso que existe essa diferença de uso interno para uso externo. Como indicação, nós temos o uso interno como antiespasmódico, ansiolítico e sedativo leve, e para o uso externo, anti-inflamatório em afecções da cavidade oral, na boca, mas também para a pele tem sido muito utilizado. Quais são as indicações, na realidade, quais são as considerações a respeito da camomila? Não pode ser utilizado por pessoas abaixo de 12 anos. Deve-se tomar 150 ml do chá preparado sob a forma de infusão, 5 a 10 minutos após o preparo, 3 a 4 vezes entre as refeições. E para uso externo, bochechos ou gargarejos também com chá preparado 5 a 10 minutos após o preparo. Quais são as advertências? Gestação e lactação, a mesma informação lá dos citros. Menores de 12 anos também não devem utilizar, porque não existem evidências de segurança nessa faixa etária. Superdosagens podem desencadear efeitos tóxicos, podendo ocorrer náusea, excitação nervosa e insônia na utilização. Então, percebam que existe até um efeito bem diferente da indicação como sedativo leve. A próxima planta é a Passiflora incarnata, que é o maracujá. Comercialmente, o medicamento é identificado como passiflora, mas como chá, a gente vai chamar de maracujá mesmo. Nós temos duas fórmulas, na verdade, muito mais fórmulas nos formulários oficiais, mas nós trouxemos duas fórmulas, que é a fórmula de chá mesmo, utilizado para uso interno, e uma forma que é tintura, que é um preparo com álcool, que pode ser utilizado para uso interno, mas tem algumas restrições de uso devido à quantidade de álcool presente nessa formulação. Sob a forma de chá, as partes aéreas, e sim, não é o fruto do maracujá, que tem o efeito calmante e sedativo, são as partes aéreas, folhas e flores, devem ser utilizadas de 1 a 2 gramas para 150 ml de água, e para a tintura, 10 gramas para 80 ml de água. A indicação é para o alívio da ansiedade e insônia leves, e para o chá deve-se tomar 150 ml dele preparado sob a forma de infusão até 4 vezes ao dia, e para a tintura, 2 ml da tintura diluídos em 50 ml de água até 3 vezes ao dia. E quais são as advertências associadas à utilização desse chá? Gestantes e lactantes não devem utilizar, menores de 12 anos, porque não tem a segurança evidenciada, pode causar sonolência, portanto, é desaconselhado operar máquinas e dirigir, não deve ser associado com outros medicamentos com efeito sedativo e depressor do sistema nervoso central. Algumas substâncias ativas presentes no maracujá, chamadas de cumarinas, podem, por terem um efeito anticoagulante, podem interagir com outros fármacos com o mesmo efeito, como a varfarina. E para finalizar, nós temos aqui um medicamento fitoterápico que é produzido a partir de uma planta medicinal chamado cava-cava, com o nome científico pipermetístico, que é apresentado aqui no Brasil mais sob a forma de cápsulas ou comprimidos, tem toda uma determinação para as concentrações
dessa planta nessas formas farmacêuticas, mas o bacana de trazer ela aqui, que ela é uma alternativa bem interessante para o tratamento da ansiedade. Então, é indicado para o tratamento sintomático de estágios leves a moderados de ansiedade e insônia, porém, deve-se acompanhar o período do tratamento de 1 a 8 semanas. Se os sintomas persistirem, a pessoa deve procurar um médico. É utilizado para uso oral, e como eu falei, dependendo da concentração que está aí bem explicado, nós temos os requisitos para a forma farmacêutica. Então, nós temos aí de 60 a 210 miligramas do composto ativo cavapironas ou 100 miligramas do extrato padronizado 3 vezes ao dia, ou na concentração de 30%, a dose é de 200 miligramas 3 vezes ao dia. Essas são questões mais técnicas, mas só para saber que ele deve ser utilizado 3 vezes ao dia para esse efeito ansiolítico. E como advertências, nós temos gestantes e lactantes também não podem utilizar, menores de 12 anos, e algumas situações específicas, como pacientes com depressão endógena, aquelas depressões mais profundas que devem ser acompanhadas efetivamente por profissionais de saúde, ou afecções hepáticas, porque existem alguns casos de hepatotoxicidade associados à utilização desse medicamento. Contraindicado, então, para pacientes que tenham hepatite, cirrose, icterícia, ou que utilizam medicamentos que possam causar hepatotoxicidade. Não deve ser administrado por mais de 3 meses sem a orientação de um profissional de saúde, e devido ao seu efeito sedativo, ele pode impactar nos reflexos motores, e a capacidade de dirigir ou operar máquinas pesadas podem ser prejudicados, e por isso pessoas que fazem a utilização não devem realizar essas atividades. Então, pessoal, foi isso que nós queríamos conversar com vocês sobre as 5 plantas que têm comprovação científica para a utilização para ansiedade, e em breve nós voltamos com outras informações, mas curte aí o nosso vídeo para que nós possamos divulgar mais informações com qualidade para vocês. Até a próxima, pessoal!